Muito bem, pessoal, vamos agora ao estudo do Estatuto dos Servidores do município de Salvador, capital do estado da Bahia. Conteúdo aí exigido, então, para os cargos no concurso para o município de Salvador. Vamos trabalhar aqui todos os detalhes importantes, tudo que você precisa saber para a prova do concurso do município de Salvador. O Estatuto dos Servidores, ele é a lei que traz os direitos que vão reger vocês, que vão passar no concurso. Os trabalhadores, em geral, são regidos pela CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Mas quando você passa no concurso público para o município de Salvador, você vai ocupar um cargo público e não vai ter os direitos que os trabalhadores têm na CLT. Os seus direitos estarão aqui neste Estatuto dos Servidores, que é a Lei Complementar 1, de 15 de março de 1991. Lei essa, claro, que passou por algumas atualizações, e aqui a gente vai trazer a lei de acordo com as atualizações, as alterações que ela teve, e também de acordo com a jurisprudência que é mencionada no próprio texto da lei. No próprio texto da lei, em alguns momentos, ela faz referência à jurisprudência, e eu vou explicar também essa jurisprudência do STF, que é mencionada em alguns momentos aqui ao longo da lei. Quando a gente terminar o estudo teórico da lei, nós vamos resolver questões. Eu vou elaborar um simulado, questões inéditas, tentando adivinhar como que a banca vai cobrar no próximo concurso as questões. E aí as questões vão ser disponibilizadas para vocês num arquivo no formato PDF e vocês vão acompanhar a correção aqui em vídeo. Eu vou colocar a resposta de cada uma delas e eu vou explicar para vocês por que está certa, por que está errada cada uma das questões. Estudando assim, com a teoria e depois questões, vocês vão ter a preparação mais completa em legislação para chegar em condições de gabaritar, de acertar todas as questões sobre o Estatuto dos Servidores que vierem na sua prova, certo? Bom, começamos então conversando sobre o artigo 2º da lei, porque o artigo 1º ele só diz a abrangência dela. Dificilmente eles vão cobrar em prova que esse regime jurídico único, portanto, se aplica para os órgãos públicos do município de Salvador. Ambos os poderes, Prefeitura e Câmara de Vereadores. E no âmbito da Prefeitura, tanto para a administração direta, que é aquela estrutura da Prefeitura e as secretarias municipais, os órgãos públicos do município, como também para os servidores das autarquias e das fundações públicas. Então, para todos os servidores do município de Salvador, a gente tem a aplicação desse regime jurídico único. No entanto, o artigo 2º, ele vai conceituar o que é servidor público. O servidor público é aquela pessoa que está legalmente investida em um cargo público, que é o que vocês estão buscando. Vocês estão buscando um cargo público que vocês vão conquistar no município de Salvador. Bom, só que aí a gente tem pessoas que podem estar de fora desse conceito de cargo público, porque nós temos empregados públicos. E os empregados públicos são regidos pela CLT, mesmo eles fazendo concurso público. Em muitos municípios, a gente tem agentes de saúde, que são regidos pela CLT, ou ainda trabalhadores que entraram antigamente, antes de existir o Estatuto, havia também servidores, então, regidos pela CLT. O conceito de servidor público para esta Lei Complementar 1 de 1991 é quem ocupa um cargo público. Então, se a banca afirmar na prova a seguinte assertiva: para os efeitos desta lei, é servidor público a pessoa legalmente investida em cargo ou emprego público. Tá certo ou tá errado? Tá errado, né? Por quê? Porque só é considerado servidor público quem for investido em cargo, não em emprego. Os empregados públicos nós não vamos estudar aqui nesta lei. Eles não são regidos por esta lei, e sim pela CLT. Agora vocês que vão passar no concurso, vocês serão regidos por esse estatuto, por esta lei. A lei que rege tanto o ocupante do cargo efetivo, que é esse cargo que você vai conquistar passando no concurso público, como também o ocupante do cargo em comissão, aquele famoso CC
que é de livre nomeação e livre exoneração. Ambos ocupam cargos públicos e são servidores, com uma diferença. Quando você ocupa um cargo efetivo, depois de 3 anos de estágio probatório, você se torna estável e não pode ser mandado embora, salvo as hipóteses que a Constituição autoriza. Já o cargo em comissão, a qualquer momento, pode ser mandado embora. Tenha ele um dia, uma semana, um mês, um ano ou 10 anos de trabalho. Não faz diferença, porque o CC, o cargo em comissão, não possui estabilidade. E nós vamos ver ao longo desta lei algumas diferenças justamente de direitos que o efetivo concursado vai ter e o cargo em comissão não terá. O cargo em comissão ele tem menos direitos que o cargo efetivo, claro. Bom, e aí nós temos no artigo 3º a definição de cargo público. O que é um cargo público? Primeiro, o cargo ele é criado em lei, é criado por lei. Como assim? Se o prefeito quer criar novos cargos na Prefeitura de Salvador, ele não pode simplesmente com um decreto, com um canetaço, criar novos cargos. Ele vai ter que fazer um projeto de lei e mandar esse projeto de lei para ser votado lá na Câmara de Vereadores. E só se a Câmara de Vereadores de Salvador aprovar o projeto de lei, nós teremos uma lei criando novos cargos. Cargo público é criado por lei. E uma pegadinha comum que as bancas fazem na prova é trocar lei por decreto. Se a banca fizer isso na tua prova, tu sabe que está errado, né? Cargo é criado por lei. Em número certo, tem uma quantidade certa de cargos para cada profissão, para cada carreira. Com denominação própria, cada cargo tem o seu nome, a sua nomenclatura, como esse cargo que você está buscando, que você se inscreveu nesse concurso, você viu no edital a lista de cargos, escolheu um, né? Aí tem uma denominação em cada cargo, é isso. Cada cargo tem uma denominação. Pagamento pelos cofres do município. Claro, o município de Salvador paga os seus servidores. E o cargo, ele é um conjunto de atribuições e responsabilidades que serão cometidas a um servidor, portanto. Muito bem, aí está o conceito completo de cargo público e na nossa apostila, claro que tem um quadrinho ali colorido indicando essas características, porque cada uma dessas características pode ser alterada pela banca na hora da prova para tornar incorreta a assertiva. Porque na hora da prova, a banca ela faz questões praticamente copiando o texto da lei. Às vezes até vem uma questão mais elaborada, contando um caso concreto, pedindo para que você aplique a lei. E a gente vai aprender aqui também a aplicar esta lei. Agora, em outros casos, a questão é mais simples, ela simplesmente copia literalmente o texto e muda uma palavra ou outra. Por isso, esses detalhes aqui eu sempre vou destacar em aula e também teremos na apostila, né, os destaques para lembrar vocês que aqui tem uma grande chance de vir uma das questões da nossa prova, certo? Muito bem, seguimos. E o artigo 4º prevê que os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros que preencham requisitos exigidos em lei. Então, qualquer brasileiro pode vir aí em Salvador, se inscrever no concurso, fazer a prova e passar e assumir o cargo, sem problema nenhum. Não vai ter nenhuma restrição entre brasileiros para assumir cargos aqui em Salvador. E o artigo 5º prevê que é vedado, é proibido atribuir ao servidor público outras atribuições além daquelas do cargo. Porque para cada cargo tem lá na lei que cria o cargo o conjunto de atribuições e responsabilidades. E eu não posso dar para um servidor uma atribuição que não seja do seu cargo. Isso seria um desvio de função e eu não posso fazer, exceto quando o servidor é designado para ocupar um cargo em comissão, porque aí ele vai ganhar mais por isso. Ou ainda para integrar grupos de trabalho, porque o grupo de trabalho é formado com servidores de várias áreas para um fim específico. Também pode, então, claro, participando de um grupo de trabalho, fazer algumas atribuições um pouco diferentes. Certo? Pessoal, esse é o primeiro título da lei. Vejam, bem curtinho, bem simples, destacamos todos os detalhes que podem cair na sua prova. E vamos agora, então, para o título 2. O título 2, ele vai falar sobre provimento, vacância, movimentação e substituição. Começamos falando sobre provimento e vacância e precisamos entender qual é a diferença de provimento e de vacância. Bom, o provimento é quando eu quero ingressar num cargo. Vocês estão fazendo concurso para provimento, porque aí vocês são nomeados e vocês vão passar a ocupar um cargo que está vago no município de Salvador esperando vocês.
Então, primeiro a gente vai estudar as formas de entrar no cargo. Depois, veremos as formas de sair do cargo. A saída do cargo se chama vacância. A entrada é provimento. Eu passo a ocupar um cargo, provimento. Eu deixo o cargo, vacância, certo? É isso que nós temos então aqui sobre o Estatuto dos Servidores. Vamos ver agora as formas de entrar e depois as formas de deixar o cargo. E aí você já deve estar pensando, né? Mas como assim formas de entrar? Eu achei que era só por concurso. Sim, é só por concurso que vai se entrar nos cargos efetivos, que é o que a gente vai estudar. Então a principal forma de provimento é a nomeação, que você vai obter depois de passar no concurso. Mas depois que você já for servidor, é possível que aconteça alguma modificação que faça com que você troque de cargo ou volte para o cargo que ocupava antes. E essas são as outras formas de provimento que a gente vai estudar aqui. Bom, pessoal, iniciando então no provimento, nós temos no artigo 6º da lei os requisitos para ingresso no serviço público. São requisitos que todo aquele que ocupar um cargo vai ter que preencher. Primeiro, nacionalidade brasileira ou equiparada. E aqui nós temos um detalhe importante, né? Vejam, a lei ela não distingue o brasileiro nato do naturalizado, e ela nem poderia fazer isso. Porque de acordo com o texto da Constituição Federal, só quem pode tratar diferentemente um brasileiro nato de um naturalizado é a Constituição. A lei não pode criar restrição. Então lá na Constituição Federal, no artigo 12, parágrafo 3º, tem uma lista de cargos que são privativos de brasileiros natos, que é o cargo de presidente da República, vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara, ministro do STF, dentre outros cargos. Aqui no nosso texto do Estatuto, nenhum cargo é privativo de brasileiro nato. Todos são acessíveis a todos os brasileiros, tanto o nato quanto o naturalizado, né? Lembrando que o brasileiro nato é aquele que nasce no território brasileiro ou é filho de brasileiros, mesmo sendo no exterior, é filho de um brasileiro e se registra como brasileiro nato. Já o naturalizado é aquele que não nasceu no Brasil e não é filho de brasileiros, mas ele vem para o Brasil e resolve se tornar brasileiro, se naturalizar brasileiro. Bom, tanto o brasileiro nato quanto o naturalizado podem ocupar cargo. Então, se a banca afirmar na prova que é requisito para ingresso ser brasileiro nato, está errado, porque estaria excluindo os naturalizados, que não acontece na lei. Segundo requisito, estar no gozo dos direitos políticos. Direitos políticos que vão ser suspensos ou até mesmo perdidos nos casos que a Constituição Federal prevê. Por exemplo, quem é condenado criminalmente durante o cumprimento da pena está com os direitos políticos suspensos. Quem é condenado por improbidade fica por um tempo também com os seus direitos políticos suspensos. Terceiro requisito, quitação com as obrigações militares. Quitação com obrigações militares é essencial também, né? Por causa dos homens, claro, porque as mulheres são dispensadas do serviço militar. E o homem, então, vai ter que comprovar que ele cumpriu o serviço militar obrigatório ou que foi dispensado. Ele leva o documento comprovando essa condição. Também, nível de escolaridade para o cargo, conforme o cargo seja nível médio, nível superior, você leva lá o seu comprovante. Idade mínima de 18 anos. Tranquilo, para qualquer cargo, qualquer concurso, a gente tem essa idade mínima em regra, né? Salvo algumas exceções. Habilitação legal para o exercício do cargo, quando exige, por exemplo, tem profissões que exigem registro no conselho, e aí tem que estar registrado para tanto. Boa saúde física e mental, claro, passa por uma perícia, por uma inspeção de saúde ao ingressar. E não estar incompatibilizado com o serviço público em razão de uma pena sofrida. Porque às vezes o servidor é punido com uma demissão e por um tempo ele não pode voltar para o serviço público. Se ele estiver nesse período também não poderia voltar, certo? Então essas que são as regras, os requisitos para ingresso, que caem bastante em prova, fica atento, não esquece deles. O parágrafo 1º prevê que a natureza do cargo, suas atribuições e as condições do serviço podem justificar a exigência de outros requisitos. Dependendo do cargo, vai exigir que o candidato tenha, por exemplo, carteira de habilitação. Tem cargos que podem exigir outros requisitos além desses. Claro que todos os requisitos vão estar estabelecidos em lei. Tem que estar em lei um requisito para ser exigido no concurso. E aí nos parágrafos 2º, 3º e 4º, nós temos as cotas.
cotas em concurso público para o município de Salvador. E aí, você vai perceber que esses percentuais aqui, eles são diferentes de outros que você já pode ter estudado em outras leis. Por quê? Como é que funciona a cota? A cota, cada ente estabelece a sua. Então, a União estabeleceu a sua cota para pessoas com deficiência e para afrodescendentes. Cada município pode ter a sua cota ou não. E os estados também podem ter a sua cota ou não. A única cota que é obrigatória para todos é PCD, pessoas com deficiência. Todo concurso público vai ter cota para pessoa com deficiência. Outras cotas, cada ente estabelece por lei. E aqui em Salvador, é bem interessante que nós temos bastante cotas. Tem cotas também com outros objetivos aqui. Vamos ver então as 3 espécies de cotas que nós temos nesses parágrafos 2º, 3º e 4º. E provavelmente, se cobrar em prova, eles vão te perguntar na prova qual é o percentual reservado em cada situação. Primeira cota que nós temos, pessoas com deficiência. E as pessoas portadoras de deficiência vão ter reservadas até 20% das vagas. O edital vai prever até 20%. O parágrafo 3º busca a ressocialização de quem cumpriu pena. É uma reserva de até 10% das vagas para pessoas que cumpriram pena em presídio, reformatórios, colônias penais e outros estabelecimentos similares. Claro que são pessoas que já cumpriram a pena, porque durante o cumprimento da pena os direitos políticos estão suspensos, mas depois eles voltam ao normal e a pessoa pode assumir um cargo público. E o parágrafo 4º, ele prevê a reserva para os afrodescendentes, que aqui inclusive ele chama de negros. Tem leis que usam o termo afrodescendentes, outras usam negros. E aqui, para esse critério dos negros, a gente tem uma reserva de até 30% das vagas, certo? Então essa que é a distribuição aqui das cotas nesse concurso da Prefeitura de Salvador, certo? Quer dizer, melhor dizendo, essa é a distribuição que está na lei, porque vejam, é até aquele percentual, pode ser menos. O edital pode estabelecer até aqueles percentuais, certo? A lei autoriza. Bom, seguimos para o artigo 7º, que prevê que o provimento de cargo ele é feito por ato do chefe do Poder Executivo, quando o concurso é para a Prefeitura, que é o prefeito, ou por ato do presidente da Câmara, quando o concurso é para a Câmara Municipal. Ou ainda do dirigente superior da autarquia ou fundação, quando tu faz o concurso para trabalhar em uma autarquia ou em uma fundação do município de Salvador. Então sempre o chefe que vai ser quem vai fazer o ato de provimento, vai fazer a sua nomeação no cargo. Aí o artigo 8º prevê que a investidura em cargo ocorre com a posse, completando-se no exercício. E aí tem o esqueminha que eu coloquei aí na nossa apostila, que eu vou colocar aqui rapidamente, já que esse é curtinho, né? Que fala então o caminho que você vai percorrer até assumir esse cargo e começar a trabalhar como servidor do município de Salvador. Você vai, então, passar no concurso, é nomeado. Quando você é nomeado, você está sendo chamado para assumir aquele cargo. Aí vai ter um prazo para tomar posse, para se apresentar e dizer, eu quero assumir esse cargo. Aí você se apresenta e toma posse. E depois, ainda, vai entrar em exercício. É quando efetivamente vai começar a trabalhar, a desempenhar as atribuições do cargo. Então, esse é o caminho que você vai passar. Tem aí, então, também um mapinha mental na nossa apostila. O artigo 9º prevê as formas de provimento. São 7 formas de provimento e eu também fiz um mapinha mental com elas. Por quê? Às vezes a banca ela faz uma questão bem simples. Ela simplesmente pergunta, são formas de provimento exceto. Aí ela copia 4 dessas formas de provimento e coloca uma outra que não é forma de provimento. Coloca, por exemplo, uma forma de vacância. E aí pede para você identificar na questão qual a alternativa que não é provimento. Questão fácil, questão que você não pode errar na prova. Quais são essas formas de provimento, pessoal? Nomeação, ela é a principal, é essa pela qual você vai entrar no cargo. A ascensão, que está na lista, mas ela não é mais compatível com a Constituição Federal. Então hoje não é possível a ascensão. Pela ascensão se fazia um concurso interno. Quer dizer, antes de abrir um concurso para as pessoas em geral, eles abriam um concurso só para quem já era servidor.
E aí, se não preenchessem as vagas, abria concurso para o público em geral. Hoje não pode mais fazer isso. Hoje todo concurso é aberto para todos. Então a ascensão não é mais possível, mas está na lista. E se a banca afirmar que a ascensão é uma forma de provimento, tá certo. Ela não se aplica mais, mas ela continua na lista do artigo 9º. Acho muito difícil que a banca faça isso, mas temos que nos prevenir. Terceira forma de provimento, readaptação. O servidor vai trocar de cargo em razão de uma limitação que ele teve na sua capacidade física ou mental. Ele é colocado em outro cargo compatível com seu estado de saúde. No aproveitamento, o servidor que teve seu cargo extinto, ele não pode ser mandado embora quando ele já é estável. E aí ele fica em disponibilidade até que surja um cargo para ele voltar à atividade, para ele ser aproveitado. O aproveitamento é quando o servidor que estava em disponibilidade, que ficou sem cargo por algum motivo, é chamado para voltar e ocupar um outro cargo similar àquele que ele ocupava antes. A reintegração é quando o servidor é injustamente demitido, ele ganha o direito de voltar. Ele entra, por exemplo, com uma ação judicial, ganha ação, ganha o direito de reassumir o cargo. Recondução, a gente vai ver que o servidor pode voltar a ocupar um cargo que ele ocupava antes. E a reversão, que é o retorno do aposentado. O aposentado, quando ele volta à atividade no mesmo cargo, a gente chama isso de reversão. Aí estão as formas de provimento. Mas claro, a gente vai comentar cada uma delas aqui no nosso estudo. Só passei traços gerais para a gente começar a se familiarizar com essas expressões. Muito bem, vamos falar sobre a primeira delas, a principal, que é a única forma de provimento originário. É a única forma que alguém que não era servidor vai lá e passa a ser servidor, é pela nomeação. Todas as demais, o servidor já estava ali no serviço público e vai para outro cargo ou volta para o seu cargo. Mas a única forma de provimento originário é a nomeação. Todas as outras são formas de provimento derivado, porque derivam de uma nomeação anterior. Quer dizer, você já era servidor, já foi nomeado e por algum motivo passa por uma daquelas situações. Bom, nomeação então é a principal e ela pode ser de duas formas, em caráter efetivo ou em comissão. Em caráter efetivo é essa que você conquista passando no concurso. Em comissão é o CC, aquela pessoa de livre escolha. Então o prefeito vai lá e escolhe alguma pessoa da sua confiança para um cargo em comissão, para um cargo de direção, chefia e assessoramento. Essas pessoas da confiança do prefeito são os CCs. Já em efetivo é esse cargo de carreira que você vai conseguir passando no concurso público. Muito bem, na nomeação para o cargo em comissão, a lei prevê que deveria se dar uma preferência aos integrantes de carreira. Mas quando ela fala essa preferência, ela não diz em qual percentual. E aí fica muito fácil. Aí o prefeito vai nomear quem ele quiser, na verdade, para os cargos em comissão. Ele não é obrigado a nomear concursados. A lei estabelece que ele deveria dar preferência, mas não há um critério para controlar isso na prática. E o artigo 11 prevê que a nomeação para cargo efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos. E também, claro, atender os requisitos previstos no edital para o cargo dentro do prazo de validade. O concurso vai ter um prazo de validade. Você faz o concurso agora e esse concurso é válido por um tempo. Dentro desse tempo, o município pode convocar. Quando expira esse tempo, ele pode prorrogar ou ele pode não prorrogar, como ele decidir. Geralmente eles prorrogam e dentro desse período de validade podem ser chamados os aprovados no concurso. Tanto aqueles dentro das vagas, esses sempre são chamados, como quem fica além das vagas fica num cadastro reserva. E conforme o município tem necessidade, ele pode também convocar. Bom, aí vem as regras do concurso público. Geralmente, essas regras sobre concurso público não aparecem muito em questões de prova. No entanto, tem algumas informações que é importante que vocês saibam. O artigo 14, ele fala sobre o período de validade do concurso. O período de validade do concurso, conforme está na Constituição Federal também, ele é até 2 anos e pode ser prorrogado uma vez por igual período. Então, no total, na soma, o concurso pode valer por 4 anos. Quando ele sai com edital com 2 anos de validade, pode prorrogar por mais 2. E aí, durante esse período de validade, o município pode nomear os aprovados no concurso para ocupar os cargos. Muito bem. O artigo 15, ele prevê que quando for concluído o concurso público e homologados os resultados do concurso, a lista de classificação para cada cargo, a lista final e ela é homologada, os candidatos aprovados serão chamados dentro do limite de vagas para no prazo de 30 dias passarem já pela inspeção
médica oficial e apresentarem documentação. Então, quando é concluído o concurso, quem passa dentro das vagas já é chamado nesse prazo de 30 dias para fazer inspeção médica e já assumir o cargo. Não tem essa de fazer concurso e demorar para ser chamado. Eles chamam logo, então, as vagas do edital. Depois, ao longo do tempo, quem ficou fora daquelas vagas vai sendo chamado, certo? Conforme, claro, a necessidade do município. Bom, concluímos a nomeação, vamos então para a posse, porque a nomeação ela precisa da posse do exercício para se tornar perfeita. E a posse, então, é a aceitação formal, conforme está no artigo 16, pelo servidor das atribuições, deveres e responsabilidades do cargo público. E ela é concretizada com a assinatura de um termo pela autoridade competente e pelo empossando, aquele que está tomando posse no cargo. Por que existe essa posse, pessoal? Porque às vezes você faz um concurso, faz outro, e quando eles te chamam, você já não quer mais assumir esse cargo, porque você já está num cargo melhor. Então a nomeação, ela é o momento que eles, como não poderia deixar de ser, nomeiam aqueles aprovados no concurso. A posse é o momento que os nomeados vão manifestar que querem ou não assumir aquele cargo. E tem um prazo para isso. O prazo que você tem para manifestar que quer ou não o cargo é um prazo de 30 dias, prorrogável por mais 15. Nesse prazo, você tem que comparecer para tomar posse. Ou comparece uns 30 dias para posse, ou pede prorrogação por mais 15. Terminado o prazo, tem que comparecer para posse. Se não, perde o cargo. Eles vão chamar o próximo lá na lista do concurso. Então, o prazo de posse é de 30 dias, prorrogável por 15 dias. Tranquilo. Esse prazo está ali no artigo 17. Bom, o parágrafo 1º do artigo 16, ele prevê que só vai ter posse no caso de nomeação. Porque depois, quando o servidor é readaptado, reintegrado, reverte, ele não toma posse de novo, porque ele já tomou posse quando foi nomeado. Então, só na nomeação que teremos o ato de posse. E nesse ato de posse, o servidor ele vai apresentar uma declaração dos bens e valores que constituem o seu patrimônio. E também uma declaração que ele não exerce outro cargo, emprego ou função pública. O artigo 18 prevê que pode ter posse por procuração. Como assim posse por procuração, professor? A posse por procuração é quando, por algum motivo, esse candidato que foi nomeado, ele está impossibilitado de comparecer lá para assinar o termo de posse. Aí ele dá uma procuração para alguém assinar em nome dele o termo. Claro que ele vai ter que preencher todos os requisitos, o candidato esse vai ter que ter feito inspeção de saúde. Só lá no ato de posse, quando assina o termo, ele pode dar uma procuração para alguém em nome dele lá assinar. Bom, e isso aqui as bancas adoram cobrar em prova. A banca adora dizer, a posse é um ato pessoal que não pode se dar por procuração. Está errado. A lei permite a posse por procuração, desde que seja, claro, dentro do prazo. O artigo 19 foi revogado, então não nos interessa para a prova. Artigo 20. É tornado sem efeito o ato de nomeação se a posse não ocorrer no prazo. Claro, perdeu o prazo de posse, a nomeação é tornada sem efeito e eles vão chamar o próximo da lista. Perdeu o cargo porque vacilou, dormiu no ponto. Não pode dormir no ponto, né? Passou no concurso, tem esse prazo, então, quando é nomeado, tem esse prazo para tomar posse. Bom, e o artigo 22 fala do exercício, que é quando você vai começar de fato a trabalhar. E o prazo de exercício ele vai ser de 10 dias após a posse. Tomou posse, então, tem 10 dias para entrar em exercício, para efetivamente começar a desempenhar as atribuições daquele cargo. Aí estão, então, os prazos de posse e exercício no cargo público. Muito bem. Sobre exercício, o mais importante mesmo é o prazo. Dificilmente a gente vê em prova outras questões envolvendo ali o exercício. Aí depois vem a jornada de trabalho e a frequência ao serviço. Sobre essa jornada de trabalho e frequência ao serviço, é muito importante observar a carga horária máxima. Ninguém pode trabalhar mais do que 8 horas diárias e 44 semanais, certo? E o servidor que ocupar cargo em comissão ou função de confiança, ele ganha mais por estar sempre à disposição. Ele vai ser um cargo considerado de dedicação integral ao serviço, o que significa que ele pode ser convocado para trabalhar mais do que 8 horas diárias e mais do que 44 semanais quando for necessário.
E no caso dele, do CC, ele não vai ter direito à hora extra. Cargo em comissão ou concursado que está ocupando uma função gratificada não tem direito a receber hora extra, mesmo que trabalhe além do horário, certo? Só vai receber hora extra aquele servidor concursado quando for convocado para trabalhar além da carga horária normal do seu cargo. Bom, o artigo 25 prevê então que pode haver essa prorrogação da carga horária, horas extras, por necessidade de serviço ou motivo de força maior. A prorrogação ela não pode ultrapassar a jornada semanal, nem exceder o máximo de 10 horas em um dia, salvo nos casos de jornada especial ou aqueles cargos que trabalham em regime de turno. As horas que excedam a jornada básica são remuneradas são remuneradas como hora extra ou compensadas com diminuição em outro dia, né? Quer dizer, trabalha 2 horas a mais hoje e amanhã sai 2 horas mais cedo, ou entra 2 horas mais tarde, por exemplo, faz essa compensação. Se não fizer a compensação, recebe como hora extra. E aí o parágrafo 3º prevê que no caso de compensação, a jornada não pode exceder a normal fixada para a semana, nem ultrapassar 10 horas diárias. Quer dizer, no máximo 2 horas a mais num dia que tu vai compensar com folga em outro, na mesma semana, porque não pode extrapolar a semana. Se ultrapassar a carga horária da semana, aí vai ter que receber como hora extra. Bom, depois o artigo 26 simplesmente vai dizer ali que o estudante ele pode ter um horário especial. E aí, se ele comprovar então incompatibilidade de horários do trabalho com as aulas, ele pode ter um horário especial de forma que ele vai entrar mais cedo em um dia para sair mais cedo. Ou vai sair mais cedo em um dia e no outro ele trabalha mais. Enfim, ele faz uma compensação e ele consegue então trabalhar e frequentar a sua instituição de ensino. Essa possibilidade que a gente tem aqui nesse artigo 26. E o parágrafo único prevê que o estudante matriculado em cursos noturnos é facultado a ausentar-se 1 hora antes do término para possibilitar a sua locomoção e preparação ali de atividades educacionais. Bom, o artigo 27 prevê que não haverá trabalho nas repartições municipais aos sábados e domingos, que são os dias de descanso semanal, salvo, exceto órgãos ou entidades que, pela natureza, exigem execução esses dias. Por exemplo, pode ser que alguns órgãos de atendimento de saúde vão funcionar no final de semana, de segurança pública, algumas atividades que não podem parar, fiscalização de trânsito, essas coisas podem funcionar mesmo no final de semana. Bom, essas são as regras principais, então, sobre a frequência. O nosso próximo assunto é o estágio probatório, mas o estágio probatório eu quero conversar com calma com você sobre ele, então eu vou deixar para o próximo bloco. Próximo vídeo, então, eu volto para a gente trabalhar as regras sobre o estágio probatório a partir do artigo 30 aqui do Estatuto dos Servidores do município de Salvador, certo? Dá um clique que eu já volto. Até logo!